A taxa de mortes violentas nas primeiras comunidades agrícolas, que dominaram o cobre, era de 20 a 30% maior do que a de seus ancestrais caçadores-coletores. É como se a invenção dos antibióticos tivesse levado a um aumento de epidemias. Estamos acostumados a pensar que a tecnologia é segurança e que o progresso é um bem. Mas os fatos arqueológicos pintam um quadro diferente. O primeiro metal tornou-se um catalisador para guerras e criou armas de uma eficácia sem precedentes. Ele não protegeu as pessoas, mas as ensinou a se matarem em escala industrial. Isso nos leva à questão principal de toda esta investigação. Como um material que deveria construir acabou gerando uma era de desigualdade total? E se toda a história do desenvolvimento tecnológico for, na verdade, a história do aprimoramento da nossa capacidade de destruição? Para responder a isso, precisamos desvendar dois mistérios amaldiçoados do mundo antigo. À primeira vista, eles não estão conectados, mas é neles que residem as chaves para o segredo principal. O primeiro é: como os primeiros ferreiros que dominaram a complexa magia de transformar pedra em metal, podiam ser uma casta de pessoas fisicamente debilitadas. Seu próprio ofício os matava lentamente. Os vapores de arsênico que inalavam causavam neuropatia, resultando em uma marcha característica, batida, devido à perda de sensibilidade nos pés. A resposta para este enigma espera por você na terceira sessão. E o segundo: por que civilizações inteiras que não conheciam o metal construíram cidades enormes sem sinais de guerra, enquanto os primeiros a possuir o bronze deixaram para trás principalmente armas e fortalezas? Revelaremos este mistério na quarta e quinta sessões. Ao final desta investigação, você não terá apenas um conjunto de fatos. Você terá um arsenal de 6 chaves que explicam a maldição do primeiro metal. Este arsenal lhe dará uma compreensão dos mecanismos ocultos da história. Você verá como uma descoberta acidental gerou guerras, como o controle sobre os recursos criou a desigualdade, e por que ainda estamos em uma armadilha informacional criada há milhares de anos. Isso mudará sua visão sobre o próprio termo progresso e mostrará como os padrões antigos operam no mundo da tecnologia moderna. Em poucos minutos, você receberá a primeira chave deste arsenal, que mudará para sempre sua percepção sobre as dádivas dos deuses. Aqui está a primeira chave do nosso arsenal: a descoberta acidental. Para entender como ela funciona, responda a uma pergunta simples: por que os primeiros humanos adoravam um metal que era absolutamente inútil? O sílex e o osso forneciam alimento e proteção. O cobre macio não servia para nada. Um paradoxo? Apenas à primeira vista. O cobre nativo e o ferro meteórico eram milagres não criados pelo homem. Não podiam ser fabricados. Apenas encontrados. Isso os tornou dádivas dos deuses. Parece simples, mas a realidade era mais complexa. Essas descobertas eram tão raras que se tornavam propriedade apenas de chefes e xamãs, transformando-se em símbolos absolutos de status. Essa sacralização pela elite criou uma demanda incrível. Funcionou como a criação do leito para um futuro rio. As pepitas eram apenas um riacho,
mas abriram um profundo canal de valor na consciência humana, que mais tarde seria preenchido por uma correnteza avassaladora. Assim, foi acionado o mecanismo que transformaria a oração em tecnologia. Mas por que foi o cobre macio e não o sílex resistente que se tornou objeto de desejo? Suas propriedades únicas pareciam mágicas. Diferente da pedra, que só podia ser quebrada, o cobre podia ser curado e transformado. Ele era forjado, derretido e voltava a ser inteiro. No entanto, os achados arqueológicos revelam outra verdade. Seu valor não era prático, mas simbólico. Foi o primeiro material capaz de imitar o sol, o sangue, a eternidade. Não enferrujava como o ferro meteórico e brilhava. Os artefatos de cobre mais antigos, encontrados na Anatólia e datados do 8º milênio a.C., não são machados ou facas. São pequenas contas e amuletos. O metal entrou na cultura humana não como uma ferramenta, mas como uma ideologia. Mas como passar da simples admiração para a produção? A chave para isso estava em uma discreta pedra verde. Como eles descobriram que dentro da malaquita se escondia o metal? Uma teoria popular fala de um acaso. Uma mulher com contas de malaquita as deixou cair no fogo, e a pedra chorou cobre. A realidade, no entanto, era chocante. A temperatura de uma fogueira comum, cerca de 600 graus, é insuficiente para fundir cobre do minério. Para isso, é necessário quase o dobro, 1085 graus. A diferença é como comparar um forno quente com a boca de um vulcão. O processo exigia um forno especial e foles para injetar ar. Não foi um lampejo acidental de genialidade, mas o resultado de um trabalho longo e direcionado dos primeiros alquimistas. Eles já entendiam que algumas pedras podiam se transformar e buscavam uma maneira de controlar isso. Seu conhecimento se tornou o maior segredo, pois dava o poder de mudar o próprio mundo. Por que esse conhecimento permaneceu um segredo guardado a 7 chaves por tanto tempo? Sim, a tecnologia era complexa, exigia recursos raros e habilidades únicas. Mas não era só isso. O conhecimento era protegido porque, pela primeira vez na história, dava ao seu detentor um poder ilimitado. Permitia criar o que outros consideravam divino. O controle sobre a tecnologia tornou-se mais importante que o controle sobre as pessoas. O conhecimento da fundição transformou a humanidade de alguém que apenas encontra a chave em alguém que cria fechaduras e portas. Vimos como o metal percorreu o caminho de uma dádiva acidental dos céus a um objeto de desejo e conhecimento secreto. Mas a verdadeira maldição começou quando a magia do fogo transformou esse segredo em uma indústria. A humanidade aprendeu a criar metal, e a primeira coisa que criou em escala industrial foram ferramentas para matar. Isso nos leva de volta ao primeiro enigma: os magos mutilados. Como pessoas consideradas semideuses, eram, na verdade, aleijadas, envenenadas por seu próprio ofício? Aqui está o que é a segunda chave do nosso arsenal, a magia do fogo. Para obter um metal mais duro que o cobre, eles criaram a primeira liga artificial, o bronze arsenical. Foi um passo à frente, mas o preço
foi terrível. Os vapores tóxicos de arsênico destruíam lentamente seu sistema nervoso, causando claudicação. Eles ganhavam poder sobre a matéria, mas perdiam o poder sobre seus próprios corpos. A famosa claudicação do deus ferreiro Hefesto, na mitologia grega, não é um detalhe aleatório. É um reflexo direto de uma lesão ocupacional real. Sua deformidade física tornou-se um sinal visível de sua condição especial e de seu perigo. Mas o que exatamente eles criavam com suas mãos mutiladas que fazia todos os outros temê-los e respeitá-los? Por que os ferreiros em todo o mundo formavam castas fechadas, quase religiosas, vivendo isoladamente? A resposta óbvia é a complexidade da tecnologia. Encontrar o minério, construir o forno, controlar a temperatura. Isso exigia uma vida inteira de aprendizado e a transmissão de conhecimento de pai para filho. Mas a verdadeira razão era o medo. Os ferreiros eram temidos. Eles trabalhavam com o fogo rugindo, transformavam pedra em líquido, e seu ofício era cercado de rituais e tabus. Eram intermediários entre o mundo dos homens e as forças quitônicas da terra. Em muitas culturas tradicionais, os ferreiros viviam nos arredores dos assentamentos. Eram proibidos de praticar a agricultura para que sua magia não prejudicasse as colheitas. Eram ao mesmo tempo necessários e perigosos, estranhos entre os seus. E esse medo era totalmente justificado quando sua tecnologia deu origem a algo que mudou as regras do jogo para sempre. Algo que transformou uma briga em um massacre. O verdadeiro avanço tecnológico não foi a descoberta do metal, mas a invenção da liga. O cobre puro é muito macio para armas eficazes. A verdadeira revolução foi o bronze, uma liga de cobre e estanho. Isso deu ao homem o primeiro material artificial superior aos seus análogos naturais. Mas aqui se escondia um problema de escala planetária. Os depósitos de cobre e estanho quase nunca são encontrados juntos. Isso significava que, para produzir bronze, era necessário estabelecer cadeias logísticas que se estendiam por milhares de quilômetros. Assim, nasceram a primeira globalização e as primeiras guerras por recursos. As rotas comerciais de estanho se estendiam por 4.000 quilômetros, desde as minas da Bretanha até as civilizações do Mediterrâneo. O controle sobre a tecnologia da liga tornou-se mais importante do que a posse da mina. Imagine que você criou algo que lhe dá uma vantagem absoluta. Você compartilharia esse conhecimento ou o usaria para obter poder? Agora, imagine por um segundo que você é a primeira pessoa a criar um bronze resistente. Você tem uma escolha. O que faria primeiro? Um arado para alimentar sua tribo ou uma espada para protegê-la? A lógica do arado é a da criação, do desenvolvimento, da luta contra a fome. É o caminho que nos parece correto. Mas a lógica da espada é a da segurança, do poder e da dominação. O arado alimenta hoje, mas a espada permite tomar a colheita alheia amanhã. Os povos antigos fizeram sua escolha, e a arqueologia não deixa dúvidas sobre qual foi. Eles não escolheram a criação, mas a destruição. E essa decisão
forjou o mundo em que vivemos. A próxima sessão é sobre como isso aconteceu. Aqui está a terceira chave do nosso arsenal, o instrumento de poder. Por que, com o surgimento de armas eficazes, o nível de violência não diminuiu, mas disparou? A resposta óbvia é que uma espada de bronze é mais forte e afiada que um machado de pedra. Mas a realidade era bem diferente. Não se trata apenas de eficácia. A espada mudou a própria psicologia da guerra. Ela é criada exclusivamente para matar seres humanos. A guerra deixou de ser um confronto ritual para demonstração de força e se transformou em uma tecnologia de aniquilação. A paleopatologia confirma isso. Esqueletos da Idade do Bronze exibem, pela primeira vez, fraturas de defesa nos antebraços. Vestígios da proteção desesperada contra golpes de espada, que não existiam na Idade da Pedra. Um único artefato deu origem a uma nova casta de pessoas, cuja única profissão era a guerra. Como um único homem, com uma espada de bronze, pôde subjugar uma tribo inteira, que por séculos viveu segundo as leis de seus ancestrais. Ele se tornou invencível. Seu poder agora não se baseava na sabedoria, mas em uma força visível e inquestionável. Mas ele não podia lutar sozinho. Ele criou o primeiro exército profissional, uma casta de guerreiros, liberada da agricultura. Eles se dedicavam apenas à guerra, recebendo em troca uma parte do butim. A sociedade se dividiu pela primeira vez entre aqueles que produzem e aqueles que, pela força, protegem e tomam. Imagine a cena. O velho sacerdote invoca os espíritos dos ancestrais, sua voz se perdendo no som do vento. Enquanto isso, o novo chefe passa silenciosamente o dedo pela lâmina de sua espada, e o reflexo do sol atinge os olhos dos anciãos. O poder tecnológico derrotou a autoridade espiritual. Assim foi iniciada a primeira corrida armamentista da história. Por que as guerras da Idade do Bronze se tornaram totais, em vez de se limitarem a conflitos locais? Porque, pela primeira vez, a guerra se tornou um negócio lucrativo. As armas de metal permitiam capturar eficientemente os recursos de outros, gado, grãos, escravos. Para a elite, a guerra se tornou a maneira mais rápida de enriquecer. Mas havia outra razão. Assim que uma tribo obtinha espadas de bronze, seus vizinhos se viam diante de uma escolha: criar armas semelhantes ou serem aniquilados. Isso deu início a um ciclo autossustentável de violência. A corrida armamentista funcionava como a respiração. Ao inspirar uma vantagem tecnológica, a tribo estava condenada a expirar a guerra para protegê-la. Esse ciclo não podia mais ser interrompido. Por trás de cada guerreiro havia todo um sistema econômico baseado em uma desigualdade nunca antes vista. Se o metal era tão importante para a guerra, quem, no final das contas, controlava o próprio metal? Parece que o poder estava nas mãos dos chefes e de seus guerreiros. Na realidade, a situação era diferente. Por trás dos guerreiros estavam aqueles que controlavam toda a cadeia de produção. Donos de minas, ferreiros, comerciantes que transportavam estanho e cobre. Nasceu um novo e invisível poder econômico. Duas forças:
Vimos como a lâmina deu origem à guerra profissional. Mas por trás de cada guerreiro, com uma espada, havia um comerciante com uma caravana. Falamos daqueles que derramavam sangue. Agora, vamos falar daqueles que lucravam com esse sangue. Esta é a história do nascimento do dinheiro e do poder na quinta seção. Aqui está a quarta chave do nosso arsenal: a economia da desigualdade. O número é chocante. Mais de 90% de todos os artefatos de metal pré-históricos são armas e ornamentos, não arados e foices. É como se encontrássemos os restos de uma civilização onde 9 em cada 10 ferramentas fossem fuzis ou correntes de ouro. O metal era muito caro e raro para o agricultor comum. Tornou-se o primeiro capital da história. O quadro muda quando olhamos para os túmulos. As ricas tumbas da Idade do Bronze estão cheias de armas, joias e utensílios. Ao mesmo tempo, 99% dos sepultamentos não contém nenhum metal. Esta é a primeira evidência material de uma colossal divisão social. O metal não alimentou as pessoas, ele as dividiu. Tornou-se uma riqueza que podia ser acumulada e transmitida por herança. Assim, nasceu a desigualdade hereditária. Mas essa desigualdade não se limitou a uma única tribo. Tornou-se global. De que maneira o comércio de metais, milhares de anos antes da nossa era, criou a primeira economia mundial? Estanho da Bretanha, cobre de Chipre, âmbar do Báltico. Tudo isso convergia no Oriente Próximo, conectando comunidades anteriormente isoladas em uma vasta rede de intercâmbio. Mas não era um comércio pacífico. O controle sobre os depósitos e as rotas comerciais tornou-se uma questão de sobrevivência. Civilizações inteiras, como a minoica em Creta, pereceram ao perder o acesso ao fornecimento de metal. A análise química confirma isso. Uma espada encontrada na Grécia pode ter sido feita com estanho extraído a 3.500 quilômetros de distância na Inglaterra. O mundo, pela primeira vez, tornou-se verdadeiramente interconectado e vulnerável. Uma sensação familiar, não é? A dependência de recursos localizados a milhares de quilômetros de distância. Quem foram os primeiros oligarcas da história da humanidade? À primeira vista, foram os reis e chefes que possuíam exércitos. Mas por trás deles havia outra força: os comerciantes, donos de caravanas e navios. Eles controlavam os fluxos de metal. Não tinham títulos, mas reinos inteiros dependiam de sua vontade. Seu poder era transnacional. Eles podiam financiar um rei contra outro em troca de acesso a minas ou privilégios comerciais. As tábuas de argila da antiga cidade de Kanesh, na Anatólia, guardam sua correspondência sobre lucros e riscos, que ignora fronteiras. Foi então que nasceu a ideia de que o verdadeiro poder não é a terra, mas o controle sobre um recurso escasso. Para que o novo sistema funcionasse, era preciso mudar não apenas a economia, mas também a consciência das pessoas. Era preciso matar os deuses antigos. Pode a tecnologia matar um deus? Parece que não. A religião trata do eterno, a tecnologia do material. Mas a nova realidade criada pelo metal entrou em conflito irreconciliável com as crenças antigas.
guerras eternas, hierarquia rígida, o poder de poucos. Os cultos às deusas da fertilidade não podiam explicar um mundo em que o principal valor se tornou a espada, e não a espiga de trigo. Vimos como o metal criou uma economia de desigualdade total. Mas para que esse sistema fosse sustentável, era preciso mudar a própria visão de mundo na mente das pessoas. O mundo deixou de adorar aquilo que dá a vida e começou a adorar aquilo que a tira. A próxima sessão é sobre a mudança do panteão. Aqui está a quinta chave do nosso arsenal: a morte dos deuses antigos. Como a humanidade se afastou das deusas da fertilidade, que dão a vida, e começou a adorar deuses ferreiros mancos e mutilados. Suas imagens foram inspiradas nos mestres reais, envenenados por vapores de arsênico. A resposta é simples. A sobrevivência agora dependia não da colheita, mas da qualidade das armas. Se uma espada de bronze protege melhor do que uma oração por chuva, então o patrono da forja se torna mais importante que o deus da fertilidade. Mas não foi uma mudança pacífica de panteão, mas uma guerra ideológica brutal. O sacerdote dos deuses antigos clamava por ciclos eternos e harmonia. O chefe com a espada oferecia força e dominação. E na nova realidade, as palavras do sacerdote se quebravam contra o escudo de bronze. Este é um padrão global: o Hefesto grego, o Vulcano romano, o Svarog eslavo. Deuses artesãos, criadores de armas, suplantam ou subjugam as antigas deusas da terra. A tecnologia conquista a natureza, mas essa mudança de deuses foi apenas uma manifestação externa de uma mudança tectônica na própria consciência humana. Antes da era do metal, as pessoas quase não tinham o conceito de progresso. O mundo era percebido como um ciclo eterno de nascimento e morte, semelhante à mudança das estações. O que fez o homem romper esse círculo? O metal mudou a visão de mundo, da existência humilde na natureza para a sua conquista. O tempo cíclico é baseado na repetição e não pressupõe acumulação. O tempo linear consiste em eventos únicos, a vitória em uma batalha, a primeira fundição. Ele cria história e hierarquia. Mas isso também mudou o próprio conceito de herói. O sábio que compreende a natureza foi substituído pelo guerreiro que a conquista. A humildade deu lugar ao orgulho pelas coisas feitas pelo homem. Antes do metal, o tempo era sentido como a água em um lago. O metal transformou esse lago em um rio que abre seu próprio curso. Agora, o importante. Não é onde você está no ciclo, mas o quão longe avançou na corrente. Essa nova visão de mundo exigia uma confirmação material, e as pessoas começaram a deixá-la diretamente na Terra. Como os arqueólogos sabem sobre essa revolução religiosa, se quase não restaram textos? A resposta está sob nossos pés. As pessoas sempre oferecem aos deuses o que têm de mais valioso. No lugar de estatuetas de argila e grãos em locais sagrados, surgem espadas e machados sacrificiais. Os deuses começam a se alimentar de metal, porque ele se tornou a principal moeda. O quadro muda quando olhamos para os túmulos. Em toda a Eurásia, os sepultamentos de elite mudam drasticamente. Antes, a comida acompanhava a pessoa na vida após a morte.
Agora, o principal atributo de status é a arma. A eternidade de um lugar de descanso transformou-se em um campo de batalha, e o passe de entrada tornou-se a espada de bronze. Até mesmo os antigos símbolos de fé foram reprogramados. O símbolo solar, um sinal de vida. Aparece massivamente nos pomos das espadas. O sol agora não concede vida, mas abençoa a morte. Mas é precisamente nessa capacidade do metal de preservar sinais que reside sua armadilha mais traiçoeira. Reconstruímos o passado com base em artefatos. Mas e se as testemunhas mais confiáveis, os objetos de metal, forem, na verdade, os mentirosos mais habilidosos? E se sua durabilidade for uma maldição para os historiadores? A arqueologia se baseia em evidências materiais. O metal parece ser a testemunha ideal. É durável e objetivo. Mas a realidade era bem diferente. A própria durabilidade do metal é a principal armadilha. Ele sobreviveu, enquanto 99% dos outros objetos, roupas, utensílios de madeira, cestos, se decompuseram sem deixar vestígios. Vemos apenas um fragmento minúsculo e não representativo do passado. Olhamos para a história através de um filtro de metal. E como o metal era o material do poder e da guerra, vemos apenas poder e guerra. Na próxima Ipala. Culminante sessão, revelaremos a sexta chave, que explicará como a química da decomposição dos materiais criou o principal mito sobre nossa civilização. Aqui está a sexta e mais importante chave do nosso arsenal: a maldição da durabilidade. Como o artefato mais resistente nos dá a compreensão mais frágil do passado. Como a testemunha mais confiável pode ser a mentirosa mais habilidosa. A resposta está na química da decomposição. O tempo funciona como uma peneira gigante. Através dela passa todo o pó orgânico, madeira, couro, tecido. Na malha, restam apenas as pedras mais resistentes, metal e cerâmica. Mais de 90% de todos os achados metálicos pré-históricos são armas e ornamentos. Isso significa que estamos olhando para a idade do bronze, e não para a idade da madeira ou do linho, embora a vida de 99% das pessoas fosse feita desses materiais. Nossa percepção da história é um artefato criado pela química. Vemos o passado através dos olhos do metal. E, portanto, vemos apenas guerra e poder. Não somos nós que escrevemos a história. É a química da decomposição que a escreve para nós. Como exatamente essa armadilha engana nosso cérebro. Façamos um experimento mental. Arqueólogos encontram 10 espadas de bronze e um arado de madeira milagrosamente preservado. A conclusão parece óbvia. Era uma sociedade guerreira, onde para cada 10 guerreiros havia um agricultor. Mas e se naquele assentamento houvesse 10.000 arados de madeira que simplesmente apodreceram? A visão de mundo se inverte. Era uma sociedade agrária pacífica com uma pequena elite militar. Vemos apenas a ponta do iceberg e a confundimos com o iceberg inteiro. Até mesmo os nomes de nossas eras, Idade da Pedra, Idade do Bronze, são resultado desse erro. Nomeamos o tempo pelo material mais durável da elite, não pelo material mais comum do povo.
Eternizamos essa distorção na própria linguagem. Que civilizações nós simplesmente apagamos da história. Como era o passado que não vemos por causa do brilho do bronze? Uma civilização esquecida nos dá a resposta. Conheça a cultura Cucuteni Tripilha. 4.000 anos antes da nossa era, quando as cidades estavam apenas surgindo na Mesopotâmia, no território da atual Ucrânia, existiam seus mega-assentamentos com áreas de até 450 hectares. Isso equivale a 600 campos de futebol, repletos de casas pintadas de 2 andares. Mas, apesar de todo o seu desenvolvimento, eles quase não tinham 2 coisas: armas e fortificações. Era uma civilização que apostou não na guerra e na hierarquia, mas em outra coisa. E ela perdeu nos anais da história. Suas realizações eram feitas de cerâmica frágil e madeira. A história não é um caminho de progresso. É a história da substituição de culturas complexas e pacíficas por outras mais simples e agressivas, que tiveram a sorte de ter um material durável. Então, reunimos todas as 6 chaves: o metal sagrado, a magia do fogo, o instrumento de poder, a economia da desigualdade, a morte dos deuses antigos e a maldição da durabilidade. O que elas revelam quando reunidas? Parece que são apenas 6 capítulos de uma mesma história. Mas o principal segredo do arsenal é outro. Não são 6 histórias separadas, mas um mecanismo único e contínuo. Uma peça de dominó inevitavelmente empurra a outra, desencadeando uma reação em cadeia que continua até hoje. Na sessão final, uniremos essa corrente. Veremos como a sacralização de uma pedra brilhante levou diretamente à distorção de nossos livros de história, e como esse antigo código do metal opera dentro de nossa civilização hoje. Tudo começou com a primeira chave, a descoberta acidental. O cobre nativo e o ferro meteórico não eram um material, mas um milagre. Sua sacralização criou um valor colossal e, consequentemente, uma enorme demanda por parte da elite. Foi essa fome ideológica, o desejo de possuir o divino em quantidades maiores do que se podia encontrar, que levou os primeiros alquimistas a experimentar com fogo e pedras. Assim foi acionada a segunda chave, a magia do fogo. A fundição não foi apenas uma descoberta técnica, mas uma resposta direta a uma demanda religiosa. Assim nasce a primeira lei do Código do Metal. A ideologia gera a tecnologia. A necessidade de controlar o sagrado levou à necessidade de controlar a própria matéria. Este primeiro passo desencadeou toda a reação em cadeia. A magia do fogo deu ao homem poder sobre a matéria, e esse poder imediatamente gerou o instrumento de poder, a terceira chave. A criação de armas resistentes foi a aplicação mais óbvia da nova tecnologia. Isso mudou a guerra, transformando-a em aniquilação total. E a guerra total exigiu recursos colossais, acionando a quarta chave, a economia da desigualdade. A luta por minas e rotas comerciais criou a primeira rede global, baseada na escassez e no controle. Mas essa nova realidade, construída sobre força e riqueza, exigia uma justificativa ideológica. Isso levou à quinta chave, a morte dos deuses antigos.
O panteão das deusas da fertilidade foi substituído pelo panteão dos deuses da guerra e da forja. Este sistema funcionou como um incêndio florestal. A tecnologia foi a faísca, a guerra, os galhos secos, os recursos, o combustível, e a nova ideologia, o vento quente que atiçava as chamas. Este mecanismo de guerra e desigualdade era incrivelmente eficaz e produzia uma quantidade enorme de artefatos duráveis: espadas, armaduras, monumentos. Ao mesmo tempo, sociedades alternativas, mais pacíficas, criavam objetos de madeira, tecido e cerâmica frágil. Aqui, a sexta chave entrou em ação: a maldição da durabilidade. O tempo eliminou as testemunhas dos perdedores. As evidências materiais do sistema vitorioso sobreviveram, enquanto os vestígios de caminhos alternativos de desenvolvimento se decompuseram. Assim, o metal não apenas criou um novo mundo. Ele criou um registro material que nos convence de que apenas esse tipo de mundo era possível. A ideologia vitoriosa forjou as provas físicas de sua própria veracidade, que encontramos milhares de anos depois. O código do metal garantiu sua imortalidade, reescrevendo a própria história à sua imagem. Então, vemos o mecanismo completo. Da pedra sagrada ao livro de história distorcido. Mas o que isso significa para nós? Por um lado, foi o código do metal que nos deu tudo o que chamamos de civilização. Tecnologia, ciência, cidades e até a capacidade de voar para as estrelas surgiram daquele impulso inicial de controlar a matéria. Sem ele, talvez ainda vivêssemos em pequenas comunidades, completamente dependentes dos caprichos da natureza. Por outro lado, o mesmo código inscreveu para sempre em nossa civilização a tendência à guerra total, à desigualdade social e à exploração do planeta. O metal nos deu força, mas não nos deu sabedoria, e hoje estamos à beira de crises globais geradas por essa antiga lógica de dominação. Então, o que foi isso? Faça sua escolha. Escreva apenas uma palavra nos comentários: bênção ou maldição. Vamos ver qual veredito a inteligência coletiva dará.